Olá a todos, estamos aqui no primeiríssimo Pode Incluir, esse podcast que vai falar sobre inclusão nos aspectos mais práticos que a palavra pode trazer, porque de teoria tem muita coisa, né? Mas infelizmente a gente sabe que a inclusão precisa ser colocada em prática, e é por isso que a gente está aqui com esse propósito, né? Esse propósito de amor mesmo, de tratar a inclusão, de falar sobre a inclusão, de exemplificar para todos, nas mais diversas áreas, em como praticarmos a inclusão em toda a nossa sociedade. E para esse primeiríssimo podcast, a gente está aqui com uma pessoa muito especial, meu querido pastor Wilson Maia. Ele vai estar conversando com a gente, falando sobre inclusão, mas numa introdução, né? Que já que é o primeiro podcast, a gente precisa trabalhar a necessidade de porquê, né? Incluir porquê, que é o nosso tema hoje, porquê, qual a razão que a sociedade hoje precisa discutir e falar sobre inclusão. Muito bem-vindo, pastor, e brigadíssimo pela tua presença. Obrigado, Lena. Eu me sinto honrado de participar desse primeiro podcast aqui. Você é uma pessoa muito preciosa, sempre um prazer colaborar, participar e ajudar a sociedade, né? Sim. Nesse entendimento, porque faz parte de um grau de importância especial falar sobre a inclusão. E que Deus nos ajude aqui nesse bate-papo para a gente alcançar objetivos. Isso aí. Quando o senhor falou da necessidade, se a gente pensar também, né, em números. Somos enquanto estamos falando de pessoas com deficiência, né, que é o nosso foco principal no Pode Incluir. No último censo do IBGE, quase, vamos pôr 23,8%, se eu não me engano, da população brasileira declarou ter algum tipo de deficiência. Uhum. Então a gente está falando de um percentual significativo, claro, né, da nossa sociedade. E lógico, vamos dizer assim, tem a deficiência física, auditiva, a visual, a intelectual, né, e a múltipla, que é quando tem duas ou mais, né? Uhum. Mas, enfim, 24% da nossa população se autodeclarou estar encaixada aí em alguma dessas. Então, é um número muito significativo, né? Sim, sim. Com certeza, Helena. E nós estamos falando de pessoas, né? Porque às vezes é fácil a gente ter um número e por detrás de cada número tem uma pessoa, tem um sofrimento, tem um sonho, tem toda uma realidade familiar, e a gente precisa de fato levar em consideração isso por conta da dignidade que cada pessoa deve ter aos olhos um do outro, aos olhos da sociedade, como, biblicamente falando, cada um tem a sua dignidade aos olhos de Deus, né? Exatamente. Então, isso é muito importante, por isso que o tema realmente é pertinente. Exatamente. Assim, quando a gente fala, 24%. Então eu tenho uma miopia. Não, a gente está falando de algo. Quando a gente fala que é deficiente, é porque aquela questão de saúde afeta de alguma forma a mobilidade. Não é algo que eu ponho óculos e tá tudo certo, né? Não, é algo mais profundo, é algo mais complexo, né? É uma dificuldade que realmente tem implicações em diversas áreas da vida da pessoa. Então, quando a gente fala de dignidade, lógico, é uma dificuldade, sim, né? E tem por trás uma mãe, quando o senhor fala família, né? Sim. Tem a pessoa, tem a família onde ela está inserida. Tem a mãe, por exemplo, vamos falar do cadeirante. A dificuldade de pegar um ônibus para levar o filho numa fisioterapia, na escola, né? Enfim, então tem tudo isso por trás que a gente não consegue ver. Só quem tem alguém próximo na família, um amigo, né? Que tenha uma pessoa com deficiência ali no contexto, que você, eu entendo a dificuldade, eu já vivenciei isso. Mas afora isso, a gente fala, é um número. Não é um número, sim, né? É uma pessoa, é uma família ali por trás. E é interessante quando a gente começa a entrar já no campo bíblico, né? De como a gente vê a maneira como Jesus olhava essa questão, né? A gente tem uma passagem que fala sobre um paralítico, né? E que ele foi levado até Jesus
pelos amigos. Então tinha amigos que o levaram até Jesus. E Jesus tem uma tratativa em relação àquele paralítico, ele perdoa os pecados dele, provavelmente a paralisia tinha a ver com um processo de culpa numa sociedade talvez muito religiosa, em que aponta o dedo ou que despreza. Provavelmente aquele homem foi acumulando uma doença emocional e que foi reverberando no seu corpo. Mas nesse momento queria chamar a atenção dos amigos que o levaram, porque não somente foi a cura daquele homem, não somente foi resultado de uma ação misericordiosa de Jesus que ministrou a vida dele, ele pôde ir embora, mas o texto bíblico é claro quando diz, vendo-lhes a fé. Vendo a fé de quem? Dos amigos. Então, quando a gente está falando sobre a questão da família, que tem alguém com deficiência, toda a família está lá envolvida. E quando o olhar ele é positivo, e não um olhar de desprezo, ou não um olhar de, está doente, poxa, veio para atrapalhar a minha vida. Não. A família, quando tem um olhar correto, e para isso ela precisa ser ajudada a ter esse olhar correto, como os amigos do paralítico. Porque Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, filho, teus pecados estão perdoados, e você toma o teu leito, pode ir embora. Ou seja, aquele ambiente positivo de fé. Não foi fácil levar aquele paralítico até Jesus. Abriu o telhado. Exatamente. Então eles tiveram que driblar uma série de situações, a multidão na porta onde Jesus estava pregando, subiram, destelharam, desceram. E aqui nós estamos vendo amigos que nesse recorte da Bíblia demonstraram um tipo de postura tão positivo, um tipo de postura de fé que chamou a atenção de Jesus. Sim. Agora, isso que a gente vê como um recorte dos 4 amigos que levaram o paralítico é o dia a dia das famílias. Sim. É o dia a dia das famílias, é o dia a dia que nem sempre é fácil. Pode ser que um dia a família esteja bem para poder cuidar, dependendo do nível de deficiência, dependendo do nível de desafio ou de dificuldade. Tem dias que não há não se está num dia tão bom assim, mas eu creio que é nessa hora que entram os evangélicos, ou os católicos, ou os religiosos, ou a sociedade como um todo, para corroborar e para ajudar na tratativa daqueles que realmente precisam ser tratados com dignidade. Sim. Como aquele paralítico foi, né? Os amigos não ficaram pensando no passado dele, o que foi, o que deixou de ser, simplesmente o amaram. Sim. E simplesmente pagaram o preço para levá-lo até Jesus, e então Jesus admirou-se daquela postura. Exatamente. E eu penso que quando a gente consegue passar, inclusive através do podcast também, passar esse lado da fé, da perseverança, da continuidade, do amor. Então, nesses ambientes, coisas extraordinárias acontecem. Eu lembro desse trecho, quando para quem não sabe, eu tenho uma filha com autismo, né? E no começo do tratamento, que eu ia levá-la até a clínica, eu tentava visualizar isso. Eu olhava para a clínica, olhava para o telhado e falei, já estou me imaginando abrindo aquele telhado e descendo essa menina. Sim. Tentando fazer uma imagem para alimentar a minha fé, para na caminhada eu não desanimar, né? Então era mais ou menos Abraão, quando ele olhou e ele viu as estrelas, ele conseguiu gerar a fé, né? E retroalimentar aquela fé. Então eu fazia muito isso, E eu lembro que um dia eu sonhei assim, que Jesus falando comigo, olha, você não precisa passar ela pelo telhado, porque eu tô entrando na porta com vocês todos os dias, e quando você vai embora, eu fico lá com ela, né, nas terapias. Então eu falei, maravilhoso, porque eles precisaram descer pelo telhado, porque tinha uma multidão. Na porta não tinha como acessar com uma maca, né? Ele estava deitado ali e tal. Mas no meu caso, bastava Deus tá comigo, dando força, né, capacitando, que é a rotina de várias famílias, né, de pessoas com deficiência. Ontem mesmo eu recebi um vídeo num grupo de amigas e era assim, minha rotina é terapia,
fono, natação, fisioterapia, mãe correndo para um lado, correndo para o outro, o pai trabalhando para custear aquela coisa toda, e o irmão ali precisando da mãe, mas tô chegando atrasado, que eu tô com o teu irmão, aquela loucura, né? E é bem isso, né? A gente precisa alimentar essa fé, essa esperança, né? De que dias melhores, né? Dias melhores estão vindo e que a gente pode investir como esses amigos investiram e acreditaram, não, ele pode trazer a solução, né? Numa época onde não existia medicina, onde não existia fisioterapia, onde não existia recursos médicos. E uma coisa interessante, Helena, que dentro até dessa reflexão aí do paralítico que foi curado, você vê que eles precisaram realmente driblar aquela dificuldade, subir ao telhado e descer, porque as pessoas que estavam ali provavelmente não tinham a visão da inclusão que a gente está tentando fomentar aqui. Porque se a recepção do deficiente, da pessoa com deficiência, fosse uma coisa já comum e fosse uma coisa até prioritária dentro de uma visão de dignificação do ser humano, muito provavelmente, ao perceberem o paralítico chegando, o pessoal mesmo já abriria. Por quê? Porque essa é uma questão de uma consciência que você vai desenvolvendo. E às vezes a gente tem que desbravar um caminho quando você percebe que você ainda está numa sociedade que não abre caminho com facilidade. Então você vê que a mãe, na tratativa de um filho com alguma necessidade, você percebe que às vezes ela tem que clamar, ela tem que pleitear, ela tem que reivindicar, sendo que se houvesse realmente já uma consciência coletiva acerca da dignidade de todas as pessoas, não haveria tanta necessidade de tanto clamor, ou de tanto bater, ou de tanto insistir. Por quê? Porque já seria uma coisa comum, normal, né? Uma coisa normal. Então quer dizer que o subir no telhado, destelhar e trazer o homem, ou levar o homem até a presença de Jesus, foi justamente porque não era fácil naquele contexto. E o que a gente quer realmente fazer é com que as pessoas possam ter o mesmo olhar que Jesus. Porque quando a gente olha o ministério de Jesus, a agenda de Jesus estava programada para receber as pessoas. Então viam pessoas com toda sorte de deficiências, pessoas de todos os lados, de todos os cantos, e ele tinha a sua agenda prioritariamente voltada para essas pessoas. Ele tinha um ministério forte de pregação, exatamente, forte de pregação, forte de ensino, mas você percebe que a cada dia a multidão de enfermos, de paralíticos, de coxos, de cegos estavam ali, e ele os recebia, e ele trazia para eles uma dignidade, que é a dignidade do homem feito à imagem e semelhança de Deus. Isso é maravilhoso. É a dignificação mesmo, de olhar e aquele trecho que a gente estava conversando um pouquinho antes de ir ao podcast, quando ele cura o paralítico do poço de Betesda, né, que a gente comentou. Ele pergunta, você quer ser curado? Né? Ele olha no olho e ele traz a pessoa, ele chacoalha a alma, né? Não é só a cura, toma um antibiótico, né? Não, era algo de acolher, de amar, de trazer aquela pessoa de volta para a vida, para a sociedade, né? Pessoas muito judiadas. E eu acho que a gente tem conversado até aqui sobre do ponto de vista de Jesus em direção à pessoa com deficiência, ou da sociedade em relação à pessoa com deficiência. Mas o nosso papel também, dentro da deixa que você me traz aqui dessa reflexão também do paralítico, é que Jesus, embora lá no tanque de Betesda ele tivesse muitos outros enfermos, mas o que chama a atenção também é a atitude do paralítico, né? E que eu acho que também é a nossa posição, seja qual for a posição religiosa, ou política, ou social, de tentar fazer com que também a pessoa que tem alguma deficiência também se veja de uma forma diferente, que ela também consiga dar passos concretos para que ela
também se veja digna de ser inserida na sociedade com dignidade. Veja que de tantos enfermos que Jesus tinha ali no tanque de Betesda, ele foi na direção daquele homem, especificamente falando. Mas o que a Bíblia fala acerca daquele homem? Que ele estava há 38 anos enfermos, não diz que ele estava há 38 anos ali no tanque de Betesda, mas diz que ele estava há 38 anos enfermo. E como havia uma tradição de que a água se movia, o primeiro que descesse era curado, e ele sendo paralítico, ele não conseguia descer. E Jesus sozinho, pergunta, né? Você quer ser curado? E ele diz, olha, não tenho ninguém que me lance ajude, né? nas águas. No entanto, o que chama atenção é que apesar de sempre alguém descer primeiro do que ele, mas ele nunca desistiu. Ele nunca desistiu. Ele estava sempre posicionado, sempre com esperança. Sim. Então, só trazendo então Sim. uma aplicação para essa realidade. Então, tem uma sociedade que deve ver a pessoa com deficiência com dignidade, e a pessoa com deficiência, ela não pode perder esses elementos que são vitais. Sim. A esperança, a dignidade, o senso de que ela é amada, de que ela é preciosa. Então, acho que essas duas coisas são um papel nosso, né? Quando Sim. a gente está aqui falando, ou mesmo eu como pastor estou pregando ali no púlpito da igreja, tenho dois alvos: mostrar para a sociedade, amar a todas as pessoas, e todas as pessoas que eventualmente se encontram em alguma limitação, em alguma dificuldade, que elas também se reergam, que elas também consigam se enxergar. Em várias passagens, numa ocasião, por exemplo, o paralítico se viu curado. E não quer dizer que ele viu que estava ali já com a mobilidade restaurada, não. Ele se viu internamente. Ele olhou, ele enxergou a cura. Exatamente, ele enxergou para dentro dele mesmo e percebeu que alguma coisa havia acontecido onde? Dentro dele. Então eu penso que o nosso papel é tanto mexer com a sociedade, mas mexer também com a própria pessoa com deficiência. Né? Exatamente. Porque, a gente está falando aí, por exemplo, de desenvolver uma resiliência frente àquele desafio que ele tem de conquistar algo, de melhorar, enfim, apesar daquele Sim, obstáculo. exatamente. Né? Que ele vai ter que lutar, vamos dizer assim, vai criar um adicional, um trabalho a mais que um outro que não tem aquela dificuldade não teria. Então, ele vai ter que ser mais resiliente que o outro. Sim. Mas, se a gente pensar numa sociedade em que ainda hoje as famílias têm medo de falar de diagnóstico, preferem, eu não quero que meu filho vá para a escola porque eu tenho medo que ele sofra bullying. Eu prefiro deixar meu filho em casa, protegido. Quando, na verdade, qualquer criança, mesmo típica, pode sofrer um bullying na escola. E ela tem que estar exposto a isso. Então, às vezes, é um estigma que os próprios pais, os próprios familiares têm e não percebem. Não, eu só quero proteger. Quando, na verdade, é uma vergonha disfarçada. Sim. Porque é sabido, é notório que a sociedade julga e tem muitas crendices, muitas mentiras que foram construídas aí por longo de até milênios, a gente pode falar, de que, não, nasceu com uma deficiência ou adquiriu uma deficiência é fruto de uma maldição, é fruto de um pecado. E aí a gente está aqui vivendo os frutos dessas crendices. Sim. E a sociedade precisa se libertar disso. Estamos num século de modernidade, de invenções de tecnologia. A informação chega no celular e a gente precisa deixar isso de lado. Sim, com certeza. Bom, numa das reflexões nossas aqui, quando Jesus cura o paralítico, primeiro ele perdoa o pecado e então o paralítico volta a andar. Um lado da moeda é admitir que, em alguns casos, nós vamos ter as doenças psicossomáticas, né? Sim. As doenças que se manifestam no corpo como resultado de uma culpa, quem sabe, de um trauma não tratado. Naquele contexto de Jesus, muito provavelmente uma sociedade religiosa a ponto de
está sempre ali apontando o dedo e tal, é possível que esse homem tenha desenvolvido realmente alguma questão física por conta de alguma coisa interna, e que Jesus identifica e tem o cuidado de primeiro perdoar o pecado, para que a pessoa se sinta livre daquela culpa, e aí, num segundo momento, a cura física se manifesta. Porém, essa não é a regra geral. Ao mesmo tempo que a gente tem um Jesus que perdoa o pecado, para depois ele poder andar, ele também vai ter outras passagens, inclusive até separei uma, que eu acho que está bem dentro disso que você nos trouxe, e que a questão era essa mesmo, né? Pecado. Tem um cego de nascença. Quem foi que pecou? Ele pecou, os seus pais pecaram. Então a cultura religiosa da época também pendia exageradamente para esse lado de estar sempre achando que a deficiência física era necessariamente resultado de um pecado. E eu, como você me permite, Helena, vou estar lendo a passagem bíblica, porque acho que fica bastante mais claro. Olha, tem aqui para a gente caminhar, né? E seguir nesse ensino, que eu acho que isso é interessante para a nossa reflexão aqui. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Você veja que os discípulos não admitem nenhuma outra possibilidade. Não. Na verdade, a pergunta é bem direta: quem pecou? Então, necessariamente, na cultura religiosa da época, nasceu cego é porque houve alguma intervenção pecaminosa que trouxe... Alguém pisou na bola e ele está pagando o pato, resumindo. E está pagando, que é exatamente aquilo que você trouxe aí de uma sociedade que se sente, que julga, né? E os pais acabam se sentindo também, né, desconfortáveis se receberem um julgamento que na verdade é indevido. Mas Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Antes da gente avançar aqui, só para a gente refletir teologicamente falando sobre essa passagem bíblica. Quem pecou? Ele pecou ou seus pais? E Jesus diz: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Aqui nós vamos ter 2 capítulos da Bíblia importantes. Gênesis 3, que fala sobre o pecado. Então os discípulos, quando estão perguntando quem pecou, para onde eles estão olhando biblicamente falando? Gênesis 3, o pecado, tá? Mas Jesus está olhando para um outro capítulo, Gênesis 1. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. E a partir de agora, ele vai usar algumas palavras que vão provar que enquanto os discípulos estão pensando em pecado, Gênesis 3, Jesus está pensando na criação. Sim. Jesus está pensando nas obras. Veja que ele vai usar as palavras obras, né, no versículo 4, para que nele se manifestem as obras de Deus. Quando é que nós vimos as obras de Deus? Na criação, em Gênesis 1. No versículo anterior que a gente leu, é necessário que façamos. Essa palavrinha, então, no verbo o fazer, então, no plural, façamos. É a mesma palavra de Gênesis 2:15. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então, as palavras obras, as palavras façamos, e aqui na sequência ele vai dizer: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Onde é que a gente vai encontrar luz pela primeira vez? Disse Deus: haja luz, e houve luz. Gênesis 1:3. Dito isso, até um pouquinho antes de eu cuspir, no versículo anterior, ele vai dizer sobre dia e noite também, né? Sim, em João 9, versículo 4. Me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então, dia e noite você vai encontrar onde? Gênesis 1. E agora sim, no versículo 5, dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. Onde é que a gente vê isso? Na formação do homem, do pó da terra, né, o barro e tudo mais. Então, o que eu quero dizer, para resumir, é que enquanto os discípulos estavam pensando em pecado, Jesus estava pensando em obras. Sim. O que Jesus estava fazendo com aquele cego? Não estava ali
tocando na temática de pecado, quem pecou e tal. Não. Eu quero que se manifestem nele as obras que foram intencionadas por Deus quando fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. E não há dignidade maior do que você entender que cada pessoa foi feita à imagem e semelhança de Deus. Então o que Jesus estava querendo? Que os discípulos entendessem, que a igreja entendesse, que a sociedade entendesse. Olha, para de ficar olhando para a pessoa a partir da ótica do pecado, que traz no seu bojo maldição, dificuldades e tristeza. Não, comece a olhar para essa pessoa com a dignidade de alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Sim, né? Com propósito. Né? Exatamente, com propósito, com dignidade. Por isso que quando você fala sobre os pais que de repente ficam com medo, tentando proteger, eles precisam primeiramente perder o medo, né? Sim. Eles primeiro precisam aceitar a situação do jeito que ela é e continuar dando, né? O amor, o cuidado, sem medo, porque eu acredito que a própria sociedade, na medida em que a gente vai fomentando esta visão de dignidade, eu creio que a gente vai atingir os objetivos, ainda que, como a gente sempre fala, trabalho de formiguinha, mas trabalhar a sociedade de tal maneira que as pessoas possam entender o que Jesus disse. Olha, para de ficar olhando para pecado e maldição e discriminação. Comece a olhar para essa pessoa com a glória original, com a dignidade que essa pessoa merece, porque Deus a fez com um propósito especial, de ser a imagem e semelhança de Deus. E é engraçado a gente olhar, engraçado, vírgula, né? Para não chorar, o reflexo dessas questões na sociedade é que, por exemplo, se eu tenho um filho típico, tipo, ele tem um desenvolvimento normal, eu tenho acesso a uma creche. Eu, mãe, eu posso trabalhar. Então, enfim, eu posso tocar minha vida familiar, minha vida profissional com dignidade. Se eu tenho um filho atípico, com algum tipo de deficiência, dificilmente eu vou ter uma creche. Tá, a gente não está aqui para discutir questões legais da inclusão, porque hoje a inclusão fala que na questão escolar, as crianças com deficiência têm que estar inseridas numa escola regular, porque vêm-se as leis, mas na prática isso não traz inclusão, porque de fato essas crianças, em sua maioria, estão matriculadas, mas não frequentam a escola. A mãe não consegue trabalhar, então a gente vai falar, tá, tudo bem, vocês estão falando que a gente deve amar, né? Eu entendi que a gente deve acolher, que a gente deve ser resiliente, dar continuidade nessa luta em prol dos nossos filhos, mas não é fácil. Não é fácil lutar contra uma sociedade que não facilita em nada. Então, meu filho não tem escola, eu não posso trabalhar, às vezes meu marido me deixou, como a gente sabe aí que tem um índice de divórcio muito mais alto do que a média da sociedade, quando se tem uma família com um membro com deficiência. Então, a gente está enfrentando um problema crônico. A gente sabe onde a gente está pisando, né? Mas a gente tem que começar a mexer. A gente tem que começar a fomentar para que o futuro, né, a partir de hoje, seja melhor do que o hoje, né? Como a gente estava conversando antes também. E assim, não é romantizar, não é dizer que vai ser fácil, né? Você vai bater e você vai ter que bater muito, né? Lá no poder público, lá na clínica, lá, enfim, em todos os lugares. A família, que muitas vezes não dá um suporte ali para a mãe que está sobrecarregada. É difícil demais, né? Mas assim, não pode desistir. A gente tem que começar a fomentar e tem que começar a chacoalhar mesmo as pessoas. Dizer, olha, é importante. São humanos, a gente está falando de ser humano, né? Que precisam ser inseridos, que precisam ter um espaço e que o ideal é que a gente não tivesse precisando brigar, né? A gente não precisasse estar nesse nível de precisar falar sobre isso, esperando que melhore, né? Mas infelizmente essa não é a realidade. E o que a gente qual o seu conselho para essa família que está ali na luta, que está falando, ok, eu estou tentando aqui sobreviver, né? Qual a palavra,
né, para essa família. Realmente, Helena, assim, é um desafio, é uma luta, é uma guerra muitas vezes. Como a gente caminha muito a partir de um olhar bíblico, né? Eu vou pensar um pouquinho no apóstolo Paulo agora, né? A gente não sabe com certeza, mas há indícios de que o apóstolo Paulo tinha também as suas dificuldades físicas, inclusive há uma teoria de que ele tivesse até com dificuldade de visão, né? Na carta aos Gálatas, ele diz, olha, quando eu cheguei vocês me amavam de tal maneira que se vocês pudessem arrancar os olhos de vocês para me dar os olhos, né, vocês teriam feito tamanho o amor de vocês. Pena que esse amor foi esfriando. Mas independentemente se tinha alguma deficiência ou não, ele tinha um espinho na carne, ele tinha um espinho físico, ele tinha uma realidade que o limitava, que o envergonhava, que fazia com que ele se sentia extremamente desgastado. E ele orava em relação a isso, como toda pessoa que sofre, ora, Senhor, eu preciso de um livramento nessa área, eu preciso de uma cura nessa área. E no caso dele em particular, sendo um problema, uma deficiência física, ou sendo um problema na vida, de perseguição, a questão é que houve um determinado momento de oração em que ele acreditou que a alegria dele estaria realmente na remoção daquele espinho. Mas a palavra que o Senhor trouxe para ele foi o seguinte, olha, ele disse que havia orado 3 vezes para que o espinho fosse removido, e ele recebeu como resposta, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E naquele momento ele mudou o olhar, ele começou realmente a entender que sempre haveria, e eu digo isso com muito respeito a todas as pessoas, porque uma coisa é a gente falar do lado de cada mesa, né? Outra coisa é a pessoa que está no dia a dia, enfrentando o seu espinho, né? E às vezes uma dificuldade para além daquilo que a gente imagina. Mas eu acredito que a resposta que Paulo recebeu naquela ocasião, no que diz respeito a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Eu entendo com isso que a palavra que eu daria para cada pessoa é que, sim, Deus dará um recurso de graça, dará a paciência necessária, a força necessária, a perseverança necessária, ou seja, os elementos que forem necessários de acordo com o tamanho do desafio. De acordo com o tamanho do desafio. Nada disso vai eliminar o argumento de que realmente é uma luta e que vai continuar sendo uma dificuldade. E muitas vezes altos e baixos, né? Picos de euforia, estou firme, e momentos de desalento, de desânimo, de cansaço. Nós entendemos que será mesmo aquilo que Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E eu penso que essa palavra dada a Paulo, diante do espinho na carne, que o Senhor decidiu não removê-lo, a fim de que Paulo aprendesse a olhar na direção da graça, de uma graça suficiente, de uma provisão suficiente para cada dia, para cada dia. E eu acredito que nessa mudança de olhar, depois ele vai dizer, portanto eu me gloriarei nas minhas fraquezas, nas perseguições, nas injúrias, nas calúnias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então eu sou forte. Então estímulo para que se dê lugar a essa inserção dessa graça divina. Talvez até uma mudança de visão. Eu lembrei agora de uma vez a gente estava no aeroporto de Congonhas esperando um voo, e tinha um cadeirante, quando eu olhei eu falei, nossa, eu conheço ele. E aí fui eu e a Larissa conversando com ele, então, nossa, eu lembro de você. Ele era um esportista, sempre foi, e ele acho que sofreu um acidente, ele perdeu, né, a movimentação de pernas, e ele continuava esportista. Falei, mas me conta como foi. Então, eu tive que me reinventar, né? Então ele faz aquele kitesurf, que é super difícil, precisa ter força na perna, e ele, assim, mesmo sem ter essa força na perna, ele continua praticando. Ele adaptou a prancha, ajustou umas coisas, mas continuou. É mais difícil? Sim. Lógico que é. Né? Imagina, tá na areia ali para pegar a prancha e a cadeira de rodas ali na areia. Imagina a dificuldade. Mas ele não desistiu. Ele mudou, ajustou.
né? E, enfim, continua praticando esporte e vivendo disso, inclusive. Foi o que ele relatou. Então, às vezes, a mudança de perspectiva. Sim, mudança de perspectiva. Eu engravidei, eu esperava um filho pleno, com saúde absoluta, e de repente não foi bem isso que veio, e Sim. Tudo bem, muda a perspectiva. Como que dá para ser feliz nesse contexto? O que eu posso oferecer de melhor para o meu filho? Eu ainda não tenho acesso às melhores terapias. O meu convênio médico não está liberando, mas eu estou lutando. E daqui a pouco Deus dá uma luz aqui, dá uma trégua ali, dá uma estratégia, põe uma pessoa certa na hora certa no teu caminho. Sim. Enfim, e aí vai indo, e Deus vai dando graça, força. Para cada etapa. Uma mudança de olhar, né? Porque antes, quando ele se via realmente limitado, você percebe que pela forma como ele ora, pelo que orei 3 vezes para que essa situação mudasse. Então você percebe que a cura poderia resolver exatamente, você percebe que o olhar dele estava focado naquilo, e enquanto aquilo não acontecia, ele se sentia angustiado e ali tentando uma mudança daquele quadro. Mas a resposta divina foi extremamente suficiente, porque Deus disse: minha graça te basta. Ou seja, você está focando na direção do problema. E é claro que quem está longe do problema é fácil dizer, né? Sim. Por isso que eu repito, que eu falo com muito respeito e com muito cuidado. Porque imagino que o dia a dia de quem esteja lidando com situações assim, ou de familiares, ou da própria pessoa com deficiência, está vivendo uma realidade muito diferente daquilo que eu imagino. Mas dentro dessa perspectiva bíblica, o que eu vejo é realmente Paulo mudando o olhar. Ele tirou o olhar do espinho, ele tirou o olhar do problema em si, da dificuldade que o angustiava, e ele recebeu uma palavra: minha graça te basta. E nessa graça, Lena, a criatividade, a capacidade de se reinventar, graça... a Bíblia muitas vezes ela fala sobre a multiforme graça de Deus. Essa graça de Deus, ela se manifesta de diversas formas. Traz uma criatividade, traz uma ideia, ajuda a pessoa a se reinventar, como você mesmo deu exemplo tão interessante, né? A pessoa, olha, eu não posso fazer dessa forma, mas eu vou fazer de uma outra forma. Sim. E isso é graça. É uma ideia que vem e é uma capacidade dentro dessa nova realidade na qual a pessoa se encontra. Então essa graça, ela é multiforme, ou seja, ela se manifesta de diversas formas. Então, os pais precisam estar abertos a essa graça, né? Os filhos, ou de repente é o filho que está lidando com uma deficiência do pai ou da mãe, seja qual for o quadro, mas é quem está no entorno. É a criatividade, por exemplo, dos que não dá para dos que vão levar o paralítico, né? Não dá para passar por aqui, a multidão ainda não está entendendo que o paralítico seria uma prioridade para abrir caminho, não entenderam, não tem problema. Mas nós vamos nos reinventar e vamos fazer a coisa acontecer. Sim, então, acho que essa graça multiforme, ela se manifesta de diversas formas. Bem isso. Então, na verdade, a estratégia para as famílias, e eu me incluo nisso, né? Porque enfim, a minha família é uma família atípica e eu tenho vivido isso, né? Nos últimos, vamos pôr 10 anos, né? Desde o autismo, que foi regressivo, tal, surgir na nossa vida, vivendo num primeiro momento o luto, que é normal, né? É chocante e tal. Depois, contra quem eu tô lutando? Vamos estudar, vamos entender o inimigo, né? Vamos pôr entre aspas aí o inimigo. E vamos em cima disso. O que tem? O que tem de terapia? E vai, o convênio não liberou, faz um outro convênio, e vai até que, né? E vou lutar até o último dia. Claro. Com Deus dando sustento, as ideias, aquelas sacadinhas ali e tal, estratégias no momento certo, enfim, e vai trazendo essas nuances, né, essas novidades. E hoje, e eu falando por mim mesma, enquanto eu estava muito focada no problema, e Deus permitiu que uma coisa acontecesse nessa caminhada, que quando eu ouvi o diagnóstico, o neurologista falou assim: olha, há esperança. É grave, mas assim, há esperança. Então, luta. Eu peguei aquela prova e falei: depende de mim. E eu fui com tudo. Mergulhei de cabeça, congressos, tudo, curso, e fui. Eu esqueci de mim, do meu marido, da minha outra filha, e eu mergulhei de cabeça nisso.
E num determinado momento, ela estava indo, de repente, regrediu. Naquele momento, a minha vida, assim, desmoronou. Falei, uai, mas eu dei tudo. Ele me falou que dependia de mim, mas ele não disse que existia a possibilidade de regredir no meio do caminho. Senão, eu teria te tirado um tempo para minha outra filha, para o meu marido, para mim mesmo. Aí você começa aquela crise, né? E eu falo, nossa, mas quer saber? Eu errei. Eu não podia ter dado 100%, porque não era nem justo. Eu tinha que ter vivido, eu tinha uma outra filha ali numa fase que estava precisando de mãe, e eu tinha meu marido, né? Então eu não podia ter feito aquilo. Eu interpretei errado, eu apostei errado, e a partir daquele momento eu comecei a equilibrar. Trazer equilíbrio, né? Fazer minha caminhadinha, sair com a minha filha, só eu e ela, minha outra filha, começar a sair eu e o Alex, uma viagenzinha ali e tal. E a partir dali, toda aquela regressão que ela teve, ela deu um boom rapidinho, recuperou e superou rapidinho. Foi um momento que Deus permitiu para eu perceber que eu estava fazendo errado, que a aposta de 100% estava errada e que estava trazendo pesos, a balança estava desequilibrada na família, né? Então tem momentos que Deus vai dando esses trabalhos, né? Essas permissões, para que a gente se atente dos erros da caminhada, porque errar é humano. E isso também é graça, né, Helena? Duas questões. Primeiro, a graça, além de ser multiforme graça que se manifesta de diversas formas, uma das nuances da graça é também o levantamento de pessoas certas no caminho. A gente vai ter muita gente errada no caminho, né? Que vai fechar portas, que vai dizer não dá, tal. Mas no meio desse universo, você vai encontrar pessoas também que vão trazer uma palavra de esperança para você, e isso é graça. É importante a gente compartilhar para todas essas famílias que no meio dessas lutas e buscas de alternativas, a graça de Deus também vai fazer com que se levantem pessoas, profissionais, amigos ou pessoas da área, de uma forma ou de outra, que nos ajudem nessa caminhada. Essa é uma questão. E outra questão, que até foi algo que você depois descobriu que estava fazendo algo errado, mas mesmo nesse erro, é graça também para você ter experiência, porque a experiência é caminho andado. Você só descobriria que estava errado se você realmente mergulhasse, para hoje você poder estar aqui nesse podcast, a partir já de uma experiência que você teve, dizer, gente, olha, cuidado aqui, né, tem um outro olhar ali. E eu acho que tudo isso é válido, né, nesse processo todo. Com certeza. Eu gosto muito de um versículo de Isaías 35, que fala que vai florescer no deserto. Porque, se a gente pegar, por exemplo, Israel, né? Eu estava lendo essa questão da guerra e tal, eu estava lendo uns trechos de uma entrevista falando assim, que 65% do território de Israel é deserto. Mas hoje eles são uma nação que exportam frutos. Né? E eles dessalinizam a água do mar para transformar em potável. Então, assim, é deserto. Vou fazer o quê? Vou ficar chorando? Falar, Deus, transforma esse deserto. Não, eu vou estudar. Como transformar esse deserto numa terra frutífera. Né? Eu não tenho água, eu não tenho rio, eu não tenho... E aí? Bom, vamos tirar o sal da água do mar. Eu encontro soluções para o impossível. Né? Deus dá a graça para que o impossível se torne realidade. A cada impossível, vou dizer assim, cada etapa tem o seu impossível. Claro, né? Claro. Porque aí você vai em degrau a degrau, cada degrauzinho tem o seu impossível. E Deus vai trazendo a terapeuta certa. Com o tratamento perfeito para aquele momento, a professora correta, né? E aí, de degrau em degrau, a gente vai fazendo o deserto florescer. E de uma forma ou de outra, assim como Israel, né? Israel em meio ao seu deserto, aquela gotinha que vai ali meticulosamente naquela raizinha, enfim, assim como Israel de uma terra deserta, floresce. E esse comparativo é também em relação à pessoa que lida com que está nessa jornada, com esse desafio, ela não é mais a mesma pessoa com o decorrer do tempo, né? Você vai perceber, né? Acompanho você há
há quantos anos, né? Nas lutas que você teve, nas crises que você teve, e poder enxergar você passando por todo esse processo, até o presente momento. Quem é você hoje, o nível de maturidade, o nível de substância que você tem, o olhar da vida, o olhar de Deus. Você não permitiu que, por conta de alguma coisa fora daquilo que você havia programado, projetado, você não se tornou amarga por conta disso. Muito pelo contrário. Você percebeu florescer dentro de você as coisas boas do Evangelho, as coisas boas da Palavra de Deus, da esperança, e de vestir a camisa em seu próprio favor, benefício, mas principalmente em favor do outro, né? A sua luta para que de fato as pessoas possam ter também dignidade no meio das suas batalhas, ter esperança, ter fé, ter caminhada. E isso é uma prova de que você não desmoronou, embora muitas foram talvez as crises, mas você não se deixou levar por elas. E eu penso que se cada um se enxergar dessa forma, essa graça vai fazer com que a pessoa não seja mais a mesma no decorrer do tempo. Exatamente. Então, a nossa palavra hoje, né, para os nossos ouvintes, né, no meio do seu deserto, né, não esmoreça. Deus vai dar graça e esse deserto vai florescer, vai dar frutos, né, e o milagre vai acontecer, o impossível vai se tornar possível. E Amém. Não desiste. Estamos aqui, esse podcast é para isso, é para trazer esperança, é para trazer fé, é para trazer esse compartilhar de experiências, de visões, né? O próximo, por exemplo, a gente vai trazer uma psicóloga muito querida. Enfim, então a gente vai construir, né, junto com cada um, esses caminhos. Eu trazendo minhas experiências, cada um citando caminhos que descobriu. E nesse compartilhar, né, a gente vai facilitando a nossa caminhada. Né? Eu que estou mais à frente, outros que vieram atrás de mim, que abriram portas para mim também. Né? E esses que estão vindo atrás, com crianças ainda pequenininhas. Enfim, então a gente junto... Né? O juntos somos mais fortes, né? É esse o lema. A gente vai estar com muita gente bacana aqui nesse podcast ao longo dessa construção e realmente refazendo, né? Na sociedade, ressignificando na sociedade o significado verdadeiro da palavra inclusão. Né? É incluir, é trazer quem está de fora e por dentro, mas por dentro, como o pastor Wilson falou, é com dignidade, é com amor, né? É verdade. Não é de qualquer jeito, é com amor e fazer com que a pessoa com deficiência realmente se sinta integrante, se sinta acolhida, não precise brigar para a gente chegar no nível, né, da gente não precisar brigar pelo direito, mas de simplesmente ser algo normal. Eu tenho direito a... Tá chegando paralítico, as pessoas abrem e ele passa, né? Enfim. Então é esse o objetivo e agradeço muito o pastor Wilson, né, por esse tempo, por essa palavra preciosa. Sou eu que agradece, Helena. E o coração da gente sempre inclinado para abençoar as pessoas, todas as pessoas, e a pessoa com deficiência igualmente deve se sentir, se ver, se enxergar imagem de Deus, né? Uma imagem digna, e todos nós devemos contribuir para que as famílias sofram menos, né? E que elas tenham melhores condições em todos os sentidos, espiritual, condição emocional, física, para que possam lidar com seus desafios e não se sentirem sozinhas. E o nosso papel como evangélicos, religiosos, ou seja qual for a linha religiosa, mas procurando cumprir com dignidade esse papel. Isso mesmo. Muito obrigada a todos e... vamos que vamos, até o próximo Pode Incluir. Não esquece, hein? Segue lá o nosso canal, aperta o sininho, dá uma curtidinha, né? E passa esse vídeo pra frente, porque esse conteúdo é precioso e vai ajudar muita gente. E entra nessa onda com a gente aí, vamos trabalhar a inclusão na sociedade. Até a próxima. Obrigada a todos.